Irmãos, como eu falei, né, na terça-feira passada, a gente acabamos, né, o primeiro, segundo livro de Samuel, e agora vamos dar uma pausa, assim como a gente fez, né, do primeiro livro para o segundo, uma pausa também agora do segundo livro para o próximo que nós vamos começar a estudar, e vamos passar por alguns salmos, né. Da última vez a gente falou sobre os salmos de romagem, e dessa vez a gente vai passar por salmos temáticos. Existem várias formas de se classificar os salmos, existem várias abordagens, né? A gente está seguindo irmãos. Algum outro comentarista pode classificar de outra forma, e isso é possível. A gente só escolheu uma dessas formas, que é uma forma de classificar os salmos em salmos de louvor, adoração e lamento. Então, a gente vai ver uma terça louvor, depois adoração, depois lamento, depois louvor, adoração, lamento. A gente vai estar intercalando aqui algumas terças-feiras, passeando pelo livro dos Salmos e nessas modalidades diferentes de salmos. Hoje a gente vai começar com louvor, então, salmo de número 90. Peço que você abra sua Bíblia no salmo de número 90, ou acompanhe também pela projeção, né? Outra forma de classificar o livro dos Salmos é a própria forma que o livro dos Salmos ele se autoclassifica, né, em 5 livros, o livro 1, 2, 3, 4 e 5. Inclusive, o livro 4, o Salmo 90, é a abertura do livro 4 dos Salmos. E é um salmo também especial, porque é o único salmo de Moisés no Saltério. Então, portanto, um salmo, poderíamos considerar o salmo mais antigo, né, que a gente tem, é esse salmo de número 90. Salmo de número 90, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é câncer e enfado. Porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado, que maravilha, Senhor, é que o Senhor é um Deus que preservou, Deus, a palavra do teu servo Moisés, Senhor, preservou no decorrer dos anos, no decorrer dos milênios, Senhor, no decorrer das eras, Senhor. A tua palavra, Pai, ficou registrada para a nossa edificação, Pai, para que aprendamos com o teu servo, Deus, razões pelas quais nós devemos te louvar, devemos te bendizer e engrandecer o teu nome. Deus, que privilégio, Senhor, para nós no dia de hoje, Senhor, tantos anos depois, Pai, repetir essas palavras agora na nossa própria língua, Pai, engrandecendo o Senhor no nosso idioma, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a não sermos também meros ouvintes, mas praticantes dessa palavra no nosso dia a dia, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda mesmo, Senhor, a ter uma vida prática, Senhor,
daquilo derivada desses momentos que nós temos aqui, Pai. Que aqui a Tua igreja, que quando entrarmos nesse lugar, Pai, seja de fato, Pai, para aprendermos e aplicarmos no nosso dia a dia. Que não fique só aqui, Pai, mas que saia conosco quando nós sairmos daqui, Pai. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o título desse salmo, né, pelo menos na nossa a epígrafe, a rúbrica dele, melhor dizendo, que foi dada pelos editores da Bíblia, da Sociedade Bíblica, na versão da NAA, é a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. E é um título mesmo muito apropriado, de fato, o texto ele fala sobre isso. Só que eu queria que nós víssemos nesse texto duas razões, além dessa que está óbvia, e tão óbvia que o próprio editor, né, colocou aí no título. Além de Deus merecer ser louvado, ser digno de ser louvado por ser um Deus eterno, isso é o foco até o versículo 10, a partir do versículo 11 até o final, o foco vai ser no perdão concedido por Deus para esses homens, que ao contrário do Deus eterno, são homens são homens passageiros, né? São como a relva que amanhece de dia e de noite ela não existe mais. Então a gente vai tentar ver então essa noite duas razões para louvar a Deus. Primeira, pela sua eternidade, porque ele é um Deus eterno, e segundo, porque ele é um Deus perdoador, tá? Então a gente vai focar em duas partes, versículo 1 a 10 e depois versículo 11 a 17. O título, essa partezinha em itálico, né, irmãos? Pelo contrário, pastor Edward já falou, eu acho que eu já falei também, e só reforçando, ela está na Bíblia, tá? Ela está nos originais, na Bíblia hebraica, essa expressão, oração de Moisés, homem de Deus, ela existe, ela está lá. Então, a gente pode ter confiança e convicção, embora a Bíblia, a palavra de Deus, seja muito atacada na academia, né, seja muito atacada nos meios eruditos, né, como algo que foi modificado, algo que foi editado e que Moisés nunca teria escrito, o que ele escreveu, que esse salmo foi composto depois do exílio. Irmãos, não sei vocês, mas entre os eruditos e com o que está escrito, eu prefiro ficar com o que está escrito, né? E o que está escrito é que essa é uma oração de Moisés, homem de Deus. E o interessante, irmãos, é que esse Salmo 90, de fato, ele tem tudo para ser uma oração de Moisés. Essa palavra oração também ela poderia ser traduzida como intercessão. Ela é uma oração intercessória. Esse Salmo 90, ele é uma oração intercessória. E Moisés, irmãos, foi um grande intercessor de Israel, né? Inclusive até um tipo de Cristo nesse aspecto, né? Moisés, ele chega a dizer para Deus que prefere que o nome dele seja riscado do livro da vida do que Deus deixasse de perdoar os israelitas ali no deserto, né? Então, de fato, a gente percebe como Moisés, ele é um grande intercessor, ele é um homem em que Deus colocou esse espírito de compaixão, esse espírito de amor pelo povo dele, um povo que dava trabalho, irmãos. Moisés gostava do povo, não era porque o povo era muito bonzinho, não. A gente lembra, né, que o povo deu muito trabalho para Moisés. Mas é porque Deus mesmo compartilhou, deu para Moisés esse coração misericordioso, esse coração compassivo, algo que é uma característica do próprio Deus, né? Um sinal, né, de que nós, de fato, somos imagem e semelhança de Deus e temos características de Deus impressas em nós, e Moisés tinha essa muito forte nele. Essa oração, essa intercessão, então, de Moisés, foi escrita e preservada para nós, depois de tanto tempo. E ele começa, nessa oração, chamando a nossa atenção, nos 2 primeiros versículos, e exaltando a majestade imemorial de Deus, que é o tema desses versículos de abertura, né? Ele fala que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Vejam o aspecto temporal desse salmo, né? Durante vários versículos a gente vai ver esse elemento temporal, de geração em geração, de eternidade a eternidade. 1000 dias aos teus olhos são como o dia que passou.
a gente vai ver lá na frente, pois todos os nossos dias se passam, os dias da nossa vida, ensina-nos a contar os nossos dias. A gente vê todo essa abordagem temporal separando o homem de Deus. O homem temporal, né, face a esse Deus atemporal, a esse Deus eterno, que existe de geração em geração, um Deus que existia antes de os montes nascessem, antes que a terra e o mundo fossem formados, ele já era. Ele sempre foi. Ele não tem começo, ele não tem fim. É por isso que ele é chamado lá no livro de Apocalipse de Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele, irmãos, que não existe sombra de variação nenhuma, um Deus constante. E é esse Deus eterno, não é simplesmente o fato de Deus ser eterno, irmãos, não é uma simples característica de Deus, ela tem implicações. E essa implicação, a primeira dessas implicações que o salmista aponta, que Moisés aponta, é que pelo fato de Deus ser eterno, imutável e diferente de todas as coisas, ele é o refúgio. Ele pode ser considerado, e nele nós podemos nos refugiar. Tu tens sido o nosso refúgio. Percebam o tempo verbal, irmãos. O tempo verbal, ele indica que Deus foi o refúgio no passado e ele é o refúgio hoje. Um Deus que ele é atemporal, ele é alguém que nós podemos confiar para nos refugiar, podemos confiar para nos abrigar. Um Deus que existe desde sempre, um Deus que sempre vai existir e um Deus que controla todas as coisas. Como não? Como não considerar esse Deus um bom refúgio? E essa palavra refúgio, ela tem várias nuances, né? A Septuaginta, inclusive, traduz de forma diferente o hebraico. Ela traz como habitação, lugar seguro. Esse refúgio não é apenas Às vezes, quando a gente pensa em refúgio, talvez você esteja pensando em um bunker, né? Assim, tipo pós-apocalíptico, né? Assim, uma coisa assim, embaixo da terra, apertadinho, com um monte de comida enlatada, com aquela coisa bem de filme. Mas esse refúgio, irmãos, não é um refúgio como esse bunker. É um refúgio como um lugar seguro, como uma habitação mesmo. A gente pode habitar seguro nesse Deus que no qual nós gozamos de todo conforto, toda segurança pessoal. E nisso porque ele é eterno, porque ele não muda. Mas o nosso Deus é muito diferente dos deuses das nações. Basta olhar, né, talvez os deuses falsos, claro, mais famosos e conhecidos no mundo, que talvez sejam os deuses romanos, né, dos quais a gente conhece muitas histórias da mitologia romana. A gente vê como esses deuses, eles são mutáveis, inflamáveis, como eles são, como eles são cheios de vontades, e como eles mudam, e como não dá para confiar nesses deuses da mitologia. Mas o nosso Deus, ele pode e deve ser considerado o nosso refúgio de geração em geração, porque ele é, irmãos, de eternidade e a eternidade. Ele conta com um poder ilimitado, um poder que transcende o tempo e o espaço. Não sei aonde a gente estava comentando, essa semana, alguém falando sobre oração e falando assim, seria tão bom que a gente pudesse orar lá na casa de fulano e tal. Aí eu disse, realmente, não é ruim a gente orar juntos, é muito bom orar juntos, e é por isso que as pessoas vêm aqui na reunião de oração, né? Para que a gente ore juntos, para que a gente ouça os pedidos uns dos outros e tenha comunhão, isso é muito bom. Agora, irmãos, a gente não pode esquecer que a oração também, ela não tem barreiras geográficas, né? O nosso Deus, ele não conhece barreiras geográficas, ele não conhece distâncias, né? Não há motivos pelos quais ele não vai responder uma oração porque você está longe, né, daquela pessoa com quem você está orando, ou para quem você está orando. Esse Deus, ele tem um poder que ultrapassa todas as barreiras do tempo e do espaço, irmãos. E
o salmista ele começa, então, exaltando e afirmando essa eternidade de Deus, para agora falar sobre o ser humano. E aí ele vai falar até o versículo 10. Agora, 2 versículos são suficientes para ele enfatizar e deixar claro o Deus eterno a quem nós devemos louvar. E agora, como o ser humano ele é passageiro, como ele é efêmero, né? Uma palavra bonita que significa passageiro só, tá, irmãos? É uma coisa bem transitória, uma coisa frágil, e como se fosse um sopro, né? Nós somos como um sopro, nós somos como o dia que passou, como o próprio texto vai dizer mais na frente. E aí, mais uma vez, provando que quem escreveu o Salmo de fato foi Moisés, a gente vai ter essas imagens da criação aqui no versículo 3, por exemplo. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Se ele fala que os filhos dos homens devem voltar ao pó, é porque ele está falando indiretamente o quê? Que eles vieram do pó, né? Se é para eles voltarem ao pó, é porque eles vieram de lá. Veja, como aqui é o relato de fato de alguém que tem uma afinidade muito grande com o relato da criação. Moisés foi quem escreveu Gênesis, né? Também Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É esse mesmo que rememora, nos lembra da criação aqui, e vai comparar agora o que foi criado, a criatura com o Criador. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó. Voltem ao pó. O pó demonstra, irmãos, e nos lembra da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, e evoca a queda. A queda foi justamente isso, né? A queda justamente fez com que Deus ele cumprisse a ameaça que tinha sido feita em Gênesis 2, né? No dia que você comer da árvore, certamente você morrerá. E esse morrer, metaforicamente aqui, né? Ele é durante todo o texto, né? Um texto que fala bastante sobre morte, vai tratar esse aspecto de uma forma mais poética, né? E aqui voltar ao pó é uma forma do salmista falar sobre a morte, sobre como os seres humanos eles são passageiros. Gênesis 5, ele vai provar que Deus ele leva a sua palavra a sério, irmãos. E que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Em Gênesis 5, nós temos o primeiro relato do cemitério, de um cemitério, né? Do cemitério da humanidade. A gente vai ver Adão gerando filhos e depois morrendo. Depois a gente vai ver Sete, o filho de Adão, gerando filhos e morrendo. E fulaninho gerando filhos e morrendo. E gerando filhos e morrendo. E morrendo, e morrendo, e morrendo, e morrendo, e morrendo. E é algo assim. A morte é o tom desse capítulo 5 de Gênesis, né? Provando que aquilo que Deus falou, Deus cumpre. Deus disse que o homem, aquele que pecar, iria pagar, iria morrer. O salário do pecado é a morte. E Gênesis 5 mostra isso. Só que Gênesis 5 tem uma nota de esperança, né? O sétimo depois de Adão, Enoque. A Bíblia fala que ele já não era, porque o Senhor o tomou para si. Então, irmãos, ainda que a morte seja uma realidade, ela não precisa ser a última palavra na nossa vida. A promessa do Senhor é que um dia ressuscitaremos em glória com Ele, né? O credo apostólico que a gente aprende, né, e memoriza, ele fala que nós cremos nisso, cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna. Mas, por enquanto, vamos ficar com a fragilidade. A gente chega lá daqui a pouco na nota de esperança. Mas, primeiro, o salmista quer que a gente perceba como a gente é diferente. 1000 anos, aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que se foi, né? Matusalém é aquele que viveu mais tempo, né, na face da terra e não viveu 1000 anos. Para Deus, a vida dele foi apenas como um dia qualquer. Mais um dia. Porque Deus, irmãos, para Deus não existe isso de dia ou não dia, sabe? Deus, ele não está preso ao tempo, ele está acima disso, ele é um Deus atemporal, como o salmista deixou claro aqui e enfatizou.
E ele, depois de ter colocado o mundo no seu contexto, né, criado por Deus, e um Deus que já existia antes do mundo, agora vai colocar o ser humano dentro desse contexto também, em um contexto de fragilidade. Deus está humilhando o orgulho humano. O salmista ele mostra para a gente que a gente não tem de que se orgulhar. A gente simplesmente não tem do que se orgulhar diante de Deus. Um Deus que o versículo 5 vai dizer que é tão breve como um sono, como um cochilo. São como relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. É interessante, irmãos, que quase todo mundo ele é capaz de reconhecer a brevidade da vida. Não é verdade? A gente conversa com pessoas, não precisam ser crentes, não precisam ser cristãs, evangélicas, nem nada do tipo, e elas reconhecem a brevidade da vida. Elas reconhecem que o tempo aqui é um tempo breve, é um tempo passageiro, passa rápido, né? A gente gosta de usar essa expressão. O tempo voa, o tempo passa rápido e etc. E elas reconhecem essa brevidade da vida. Agora, já percebeu como, por mais que as pessoas reconheçam a brevidade da vida, elas não vivem como se a vida fosse breve, acumulando tesouros nos céus, mas elas insistem a se apegar a coisas transitórias. Já notaram isso? Que parece que é proporcional. Mesmo ela sabendo que a vida é breve e passageira, ela se apega a essa vida breve e passageira com unhas e dentes. Com unhas e dentes, e faz de tudo para não morrer. Se possível for, congela o cérebro, né, na esperança de um dia acharem uma solução, um corpo biônico, né? Aí um corpo aí, feito de tecnologia, para um dia ela voltar a viver, irmãos. E a gente sabe que não precisa disso, né? Que um dia o Senhor vai fazer com que a terra dê os seus corpos, com que o mar dê os seus corpos. O próprio Deus vai se encarregar disso. Nem precisa gastar dinheiro com criogenia, né? Eu acho que chama isso. Mas nós, irmãos, nós que reconhecemos a nossa transitoriedade, mas temos a confiança em um Deus que é o nosso alto refúgio, um Deus que é o nosso lugar seguro, a nossa habitação, podemos então experimentar desse conforto, podemos experimentar então da esperança, da expectativa que Enoque nos deu ali em Gênesis 5, né? Da esperança de que a morte não vai ser a última palavra na nossa vida. Que o Senhor falou que o único inimigo a ser vencido era a morte. O próprio Jesus falou isso, o último inimigo a ser vencido é a morte. E nós temos essa esperança e essa expectativa de chegarmos até esse dia. No versículo 7 em diante, irmãos, até o versículo 10, nós vamos começar a perceber por que esse homem é transitório e passageiro. Agora a gente vai ver que o salmista explica a causa. O versículo 7 vai dizer que nós somos consumidos pela sua ira e pelo teu furor conturbados. E a gente lembra de Romanos 1,18, que nós temos meditado à noite. Romanos 1,18, só para a gente relembrar rapidinho o que o apóstolo Paulo ele nos fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E é a ira de Deus que consome os seres humanos. É por causa da ira de Deus contra o pecado, irmãos, que Deus mandou o dilúvio ali em Gênesis 6. E é por causa da ira de Deus sobre o pecado que Deus diminuiu, inclusive, a longevidade das pessoas, né? Ele diz que porque o homem é mau e são maus os seus desígnios, os homens não vão viver mais como viviam a geração pré-diluviana, né? Antes do dilúvio. Agora eles iam viver menos. Às vezes a gente não associa isso, né, irmãos? Que a morte, a realidade da morte e a fragilidade e a vida ser perene, ela é do jeito que é por conta da ira de Deus sobre o pecado. A gente não costuma lembrar disso, né? Que isso acontece justamente por causa do peso da ira de Deus, por causa do furor dele, é que nós somos conturbados. As nossas iniquidades estão diante dele e nada lhe é oculto. O versículo 8 fala que sob a luz do seu rosto
os nossos pecados ocultos são expostos. A Bíblia fala que ele é luz. 1 João fala que ele é luz e nele não há trevas alguma. E uma das características da luz é algo também que vira e mexe, eu falo, né, eu cito, é que ela revela aquilo que está sujo. Quanto mais próximo da luz, quanto melhor for a qualidade dessa luz, mais nós vamos perceber as nossas sujeiras, aquilo que está manchado na nossa alma, no nosso ser. Quanto mais nos aproximamos de Deus, irmãos, mais vamos perceber o quanto precisamos ser limpos, o quanto precisamos que Ele nos purifique, que Ele nos ajude a sermos santos, assim como Ele é. Muitas vezes Ele expõe os nossos pecados também para corrigir o erro. O pastor Edward também sempre menciona esse aspecto, né, da graça de Deus, da misericórdia de Deus em expor alguns pecados para que nós possamos nos arrepender dele e não venhamos a perecer neles. Todos os nossos dias, irmãos, a inteireza da vida, o versículo 9 traz aqui, se passam na tua ira. Porque, pense comigo, se nós pecamos todos os dias, se nós passamos a vida toda e se a ira de Deus se revela contra o pecado, então todos os nossos dias se passam nesse conflito, né? Nesse conflito a gente, entre pecar e não pecar, e quando a gente peca, nós temos então aí que rapidamente nos arrependermos, reconhecermos o nosso pecado e pedirmos perdão ao Senhor. Estamos então sujeitos à ira dele quando pecamos. E ele vai mencionar que todos os nossos dias acabam-se como um breve pensamento. É tudo muito rápido. Os dias da nossa vida, no máximo, ele fala aqui, né, sobem a 70 ou em havendo vigor 80. Mesmo que Moisés tenha vivido até 120 anos, ele está usando uma média normal, né? Foi uma idade meio que extraordinária que Moisés morreu até, para cumprir, inclusive, alguns propósitos de Deus. Mas a idade normal na época de Moisés, e assim, uma idade até boa, né? Pensando na época que Moisés viveu, 70, 80 anos, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E aqui no versículo 10 a gente começa a notar um aspecto também nesse salmo, um aspecto de sabedoria, né? Eu, pelo menos, quando eu li o versículo 10, eu fiquei pensando que tranquilamente seria algo que Salomão poderia ter escrito em Eclesiastes, né? Também quando ele fala que nós passamos rapidamente e voamos, e que o melhor dos dias é canseiro e enfado. Não lembra, não ecoa aqui a sabedoria de Eclesiastes, né? De como a vida de fato é efêmera, de como a vida vivida longe de Deus é uma vida que não vale a pena, é uma vida que murcha e que passa rapidamente. O Salmo, então, ele vai nos lembrar, irmãos, isso. Vai nos lembrar da indignação legítima de Deus contra os pecados, que todos nós somos pecadores e por isso merecemos a ira de Deus. A comparação, então, aqui é entre esse Deus todo-poderoso dos versículos 1 e 2, eterno, imutável, e do ser humano falível, do ser humano passageiro. Por trás dessas palavras, por trás desses primeiros 10 versículos, irmãos, que apontam para a eternidade de Deus, nós conseguimos perceber que nós, durante toda a nossa vida, nós cometemos muito mais equívocos, né, do que aquilo que nós realizamos. Se a gente fizer uma análise muito séria, muito honesta das nossas vidas, a gente vai ver que a gente vive a maior parte da vida batendo a cabeça, né, na parede, dando um murro em ponta de faca e assim, sendo teimosos, nos rebelando contra aquilo que a gente sabe que já foi revelado na palavra de Deus que não deveríamos fazer. Os seres humanos se enganam, irmãos, se pensam que qualquer uma das suas realizações lhe trarão algum tipo de glorificação ou imortalidade. Eu lembro quando se fala de seres humanos que querem marcar a sua história, né? Eu lembro sempre da figura da mitologia grega de Aquiles também, né? Lá da história de Troia. Pelo menos o filme, não sei até que ponto o filme Troia foi inspirado na Ilíada, né? Ele foi fiel à obra original, mas desde o começo do filme, o filme é meio que contado até sob a perspectiva dele, né?
em que como objetivo da vida dele era entrar para a história, era ser imortalizado na história pela sua força, pela sua valentia. E hoje a gente vive dias em que se questiona até se a Ilíada realmente existiu, né? Se é apenas um mito, né? Se existiu ou não a Guerra de Troia da forma como a gente conhece ela hoje por esse livro. E a segunda parte, então, desse salmo, irmãos, como eu falei, vai ressaltar o fato, agora que ficou estabelecido que o homem é pecador e que o pecado do homem, a ira de Deus sobre o homem, causa como consequência, né, o ser efêmero. A gente vai chegar agora no momento onde o salmista vai inverter isso, né? Onde o salmista agora vai clamar ao Senhor. Veja o versículo 13, pulando rapidamente o 11 e o 12. Ele vai pedir, volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Ele vai usar o mesmo verbo do versículo 3, né? No versículo 3, Deus está dizendo, voltem ao pó, filhos dos homens. Agora, o ser humano pede para Deus, versículo 13, volta-te, Senhor. Agora o ser humano pede, Senhor, até quando o Senhor estará indignado? Tem compaixão dos teus servos, né? Mas, antes, no versículo 11, ele fala, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? O salmista aqui, irmãos, está abordando algo que também é muito sério, né? É que a natureza do pecado, ela nos deixa cegos ao próprio pecado. Olha que coisa, né? O pecado que deixa a gente cego por causa do pecado, e quando a gente peca, o pecado deixa a gente mais cego ainda, sabe? É aquela coisa. Deus pune o pecador, permitindo que ele peque ainda mais. Lá em Romanos a gente vê isso, né? Como Deus ele castiga o pecador com mais pecado. Como lá em Apocalipse, ele fala, o puro se purifique mais e o imundo se suje ainda mais. E aqui ele fala, quem conhece o poder da tua ira? Na verdade, as pessoas raramente conseguem conectar, né, fazer essa conexão que eu falei, entre a ira de Deus e o momento atual em que vivem. A gente não para pensar que os nossos sofrimentos podem ser por causa da ira de Deus. Talvez a pandemia do coronavírus deu esse start, né, em algumas pessoas. Será que isso não é a ira de Deus, né, sobre essa geração ímpia, sobre essa geração perversa em que vivemos no dia de hoje? E o interessante é que o próprio salmista ele se inclui entre aqueles que precisam aprender essa lição. Ele admite que ele precisa levar mais a sério a ira de Deus e que ele precisa pensar sobre esse aspecto. Precisa levar em consideração a ira de Deus sobre os seres humanos. E é algo que uma orientação que o apóstolo Paulo dá na ceia do Senhor, inclusive, né? Ele fala, irmãos, olhem, vocês não estão levando em consideração o pecado e a ira do Senhor. E é por isso que não poucos são os que estão dormindo. E aí uma metáfora para a morte. Não são poucos os que estão morrendo, porque vocês não estão levando os seus pecados a sério. Vocês não estão levando em conta que Deus, ele é justo e que ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras, de fato. E é por isso que ele pede, então, para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E é um versículo, né, claramente, talvez, aí, se você nunca recebeu uma mensagem de aniversário com Salmo 90, 12, me avise que eu vou mandar esse ano para você uma mensagem. Mas é bem comum, né, a gente ouvir esse versículo em aniversário, no dia que alguém está completando o ano. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E, de fato, irmãos, é uma primeira aplicação mesmo desse princípio, é que Deus, o salmista pede a ajuda de Deus para que ele perceba quão curta, quão frágil, quão fugaz a vida é, e como é importante usar bem os nossos dias, né? Como é importante, às vezes, não olhar para trás, e hoje eu estou com 31 anos, né? E olhar para trás e eu perguntar o que foi que eu fiz da minha vida, né?
O que foi que eu fiz nesses 31 anos? É um dos meus maiores medos, talvez, é viver e simplesmente, não sei se viver é a palavra certa, né? Existir. É ver um dia após um dia, né? O sol se pondo e o sol nascendo, o sol se pondo, o sol nascendo, o sol se pondo, o sol nascendo. E pronto, né? Sei lá, eu vejo pessoas às vezes vivendo assim e eu me pergunto como é que conseguem viver assim, vendo a vida passar e sem planejar nada, sem fazer nada, né? E Deus, ele está o salmista, ele pede que Deus o ensine a contar os seus dias, para que ele seja sábio. Veja a relação, irmãos, entre aprender a contar os dias e ser sábio. Ou seja, esse contar não é um mero contar matemático, né? Não é simplesmente dizer dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. É muito mais que matemática. O resultado final dessa contagem tem que ser levar Deus mais a sério. Contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, é entender que nós precisamos dedicar mais das nossas vidas ao serviço do Senhor. É começar a pensar, irmãos, que a gente gasta tanto tempo para ficar confortável aqui nessa terra, né, financeiramente, ou seja lá que tipo de conforto você busca, emocional, psicológico, né? O pastor Eduardo também fala muito aqui sobre como a nossa geração é uma geração assim que idolatra o bem-estar espiritual, psicológico, né? Se fala hoje do estar bem psicologicamente, e como tudo que a gente precisa na vida, né? É estar bem psicologicamente. Quando tudo que nós precisamos na vida, irmãos, é saber contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio diante de Deus. E contar os nossos dias envolve, irmãos, perceber que nós precisamos nos voltar mais a Deus, que nós precisamos gastar melhor o nosso tempo com as coisas que são do Senhor, né, com a obra dEle, em anunciar as maravilhas dEle para as pessoas. A gente precisa usar melhor o nosso tempo, gerir melhor o nosso tempo nesse aspecto. O versículo 13, voltando a ele mais detalhado agora, né, ele fala sobre os servos de Deus, né? O Moisés, ele fala, tem compaixão dos teus servos. Irmãos, quantas vezes nós nos consideramos servos do Senhor nominalmente, mas de fato e na prática não agimos como servos de Deus. Ser servo implica algumas coisas. Ser servo implica pelo menos 4 coisas. Obedecer à orientação do seu Senhor. Eu tenho certeza que os irmãos aqui que têm funcionários, né? Por exemplo, o irmão Alexandre, que tem um funcionário, e se ele fala para o funcionário, olha, eu quero que você faça isso, e ele nunca faz isso, não faz sentido manter um funcionário assim, né? Alguém que você demanda alguma atividade dele e ele nunca faz aquilo que você orientou ele para fazer, não faz sentido. Ser servo envolve obedecer à orientação do Senhor. Envolve também depender do cuidado do seu Senhor. Até porque a gente lembra que os servos, essa palavra aí para servo, que é o paralelo grego para doulos, né, para escravo, é que nas nossas versões a gente o tradutor preferiu amenizar um pouco, né, o peso da palavra, para não ficar muito pesado, e porque talvez a escravidão seja uma mancha, né, na nossa história, e a forma como foi o período da escravidão no Brasil e tal, a gente evita, né, um pouco falar, usar e dar uma amenizada, né, em vez de falar escravo, usa a palavra servo. Mas o servo aqui do período bíblico, nesse período que Moisés está falando, é alguém que dependia dos cuidados do seu Senhor. Era alguém que ele não conseguia se manter por ele mesmo, né? Ele dependia dos cuidados constantes do seu Senhor. Era alguém que tinha a confiança do seu Senhor e que confiava no seu Senhor. Eles tinham uma relação de intimidade entre um e outro. E era alguém que era humilde diante do seu Senhor. Imagine alguém que, um empregado, um servo, que é altivo, né? Que é alguém que responde o seu Senhor,
a pessoa, o empregador fala para ele fazer alguma coisa, ele fala, não vou fazer não, faça você, por exemplo, né? Algo do tipo. Não faz sentido. O servo se humilha perante o seu senhor e é alguém que é humilde perante ele. Irmãos, e às vezes é difícil a gente fazer essas associações, porque a gente conhece, talvez automaticamente você pensa em um patrão bem ruim, né, na sua mente. A primeira imagem que você vê é aquela diretora da escola, sabe? Aquela pessoa assim, é aquela supervisora, é aquele supervisor, é aquela pessoa. Irmãos, mas a gente tem que lembrar que o nosso Senhor é um Deus cheio de misericórdia e graça. Não é um tirano, não é um carrasco. É um Deus que faria bem a gente nos humilhar perante Ele. Faria bem nós reconhecermos a nossa dependência desse Deus. Malaquias, ele fala que não adianta, irmãos, a gente simplesmente falar que é servo, não adianta a gente se chamar de filho de Deus, porque o que tem de gente achando que é filho de Deus e não é filho de Deus coisíssima nenhuma, o que tem de gente se dizendo servo do Senhor, mas é servo daquele outro, que não deve ser nomeado. Irmãos, o que tem de gente não é brincadeira. Malaquias fala que se Ele é Senhor, nós devemos o honrar como Senhor. Se Ele é Pai, nós devemos tratar Ele como um Pai. A gente não pode tratar Ele como um qualquer. A gente não pode tratar Ele como alguém igual a nós. Ele não é. Ele é Senhor e nós somos servos. O salmista, ele clama também no versículo 14 por saciedade. Ele diz, Senhor, sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos com a Tua bondade. Irmãos, em João, capítulo 4, nós temos uma história muito famosa mesmo na Escritura. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nesse encontro, a gente aprende sobre saciedade. Nesse encontro, Jesus pede um pouco de água para aquela mulher. E Jesus, assim, eu fico imaginando esse diálogo. Talvez seja um diálogo, se eu pudesse escolher um para assistir, assim, eu queria assistir esse diálogo das Escrituras, e Jesus pergunta, se você soubesse quem está te pedindo água, né? Jesus assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria água a mim. E eu daria uma água diferente dessa, porque essa água você vai fazer o quê? Vai ter que vir aqui todo dia buscar dela. Essa água não vai te satisfazer. E essa água, claro que Jesus não estava se referindo a simplesmente a água H2O ali que ela estava tirando do poço, né? Ele estava se referindo a todas as buscas que aquela mulher tinha, todos os anseios que ela tinha por propósito, para que preenchesse ela, tudo aquilo que ela buscava. Jesus, ele fala, nada disso pode te satisfazer. A única coisa que pode satisfazer-nos, irmãos, a única coisa que pode satisfazer o nosso coração, a nossa alma, é a fonte da água viva, é Ele, Jesus. Aquele que crê nele, ele fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o salmista clama, Senhor, sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. E aqui, irmãos, ele fala de contentamento. Veja o versículo 15, que interessante. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligidos por tantos anos. Olha a linguagem que ele fala. Veja, antes ele havia falado o quê? Que todos os nossos dias se passam debaixo da ira de Deus. Nós vivemos todos os dias enfrentando, lutando o mundo, a carne, lutando contra, o mundo, a carne, o diabo. Vivemos todos os dias nessa guerra constante contra os inimigos da nossa alma. Nós vivemos todos os dias em um mundo caído, em um mundo corrupto, em um mundo que ninguém tem mais do que precisa ter, em um mundo onde nada é o bastante, em um mundo onde todo mundo busca subir e subir às custas do outro e pisar, e um mundo como esse mundo que os irmãos conhecem, nesse mundo onde a desigualdade social reina, onde tudo está errado, onde quer que a gente olhe, a gente só vê impiedade, nesse mundo caído, nesse mundo que está debaixo da ira do Senhor.
o salmista ele pede para que Deus o alegre tantos dias quantos nos tens afligidos. Ou seja, se o Senhor deu 70 anos, se o Senhor deu 80 anos, como o Salmo mencionou, se o Senhor me deu 31 anos, se o Senhor deu quantos anos, quantos forem os anos que o Senhor dá, o pedido do salmista é por contentamento. É que Deus o alegre, a despeito de todos esses sofrimentos, de todas as aflições, de todas as adversidades. Coríntios, primeiro ou segundo, agora eu não lembro. Paulo vai falar que a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara, nem pode se comparar ao eterno peso de glória. Tudo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, são apenas leves e momentâneos. E nem se comparam com aquilo que vai ser revelado a nós. É algo que Paulo vai falar também, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Nada, irmãos. A gente pode pensar no céu como for aqui. A gente pode pensar nos novos céus, na nova terra, com tudo que a gente já brinca, né? De piscina de sorvete, Coca-Cola, isso, aquilo, qualquer coisa. Irmãos, isso é tão pouco, tão pequeno, nem se compara, não tem. A gente pode pensar o que quiser sobre como vai ser. E vai ser bem menos do que de fato será. A felicidade, portanto, o contentamento, portanto, que nós devemos ter enquanto estivermos aqui desse lado da eternidade, é que nós fomos salvos e comprados por um alto preço para um dia experimentar essa redenção plena, essa redenção final. Na sua primeira vinda, Cristo então expia a ira de Deus devido aos pecados do seu povo. Ele aprende a obediência por meio dos seus sofrimentos, né? Ou seja, ele obedece ativa e passivamente. E no segundo advento, né? Na sua segunda vinda, ele saciará os seus com a felicidade eterna. Enquanto isso, o reino de Deus, a igreja, aqui, nós que estamos aqui, estamos prosseguindo rumo aos novos céus e à nova terra, rumo à nova Jerusalém. E o nosso desejo, assim como o salmista, é que o Senhor nos alegre por tantos dias quanto o Senhor nos der. Que cada um desses dias nós vivemos contentes e alegres com a salvação que Ele tem. Versículo 16 e 17, ele encerra clamando que aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que o Senhor ele possa nos dar, irmãos, a alegria de ver e de florescer essa salvação, que nós possamos ver os frutos do Espírito, como Gálatas, como Paulo vai falar aos Gálatas lá, né? Que nós possamos, que na nossa vida apareçam os frutos da obra que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. Que nessa noite, irmãos, os irmãos saiam e orem aqui, quando nós dividimos os grupos, né, nesses motivos, louvemos a Deus pela sua eternidade e louvemos a Deus pelo perdão dos pecados, porque Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus que, no qual e por meio do qual a morte não é o ponto final. Essa vida efêmera que o autor está falando aqui durante todo esse salmo, ela vai ser um dia revertida e, como eu falei, um dia ressuscitaremos com ele. E, inclusive, convido você que não sabe, a gente está estudando isso, né, na nossa EBD durante esse mês de janeiro, sobre a vida após a morte, né? Se você tem curiosidade para saber como é, domingo, 10 horas da manhã, aqui. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Depois já pedir para MacGyver se posicionar aqui para a gente louvar também a última canção. Vamos fechar os nossos olhos. Queria pedir para o Wellington fazer essa oração. Ó Deus amado, nós, ao meditarmos na Tua Palavra, nós
olhamos para nós mesmos e vemos a nossa insignificância, Pai. Como nós somos verdadeiramente como a flor que rapidamente viceja e depois murcha. A nossa vida é como um sopro, Pai. A cada dia que passamos, nós temos consciência, até pelo esclarecimento da própria ciência, que nossas células morrem dia após dia. E quão desesperador é, ó Pai, para aqueles que não têm esperança além desta vida. Porque realmente tudo é muito passageiro, Pai. Nossa vida rapidamente se passa. Podemos ver isso nas marcas dos nossos rostos, ó Deus. A nossa pele, que perde o brilho ano após ano. As nossas forças que vão-se embora. Mas em meio a tudo isso, Pai, marcas indeléveis do pecado, do nosso pecado. Nós queremos nessa hora louvar ao Senhor, Pai. Porque a nossa vida não se resume a isso. A nossa vida não se resume a essas questões materiais ou mesmo física. Mas nós nos alegramos, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que nós pertencemos ao Senhor. Tua palavra nos diz que à medida que nós, como corpo, voltamos ao pó, o espírito daqueles que a Ti pertencem volta para Ti. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa certeza bendita, Pai. O que nós acabamos de ver na Tua palavra nos leva a refletir de que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Quantas e quantas vezes, ó Deus, nós temos separado tanto tempo da nossa vida para coisas tão inúteis. Gastamos tempo, ó Deus, em conhecimentos inúteis. Fazemos coisas inúteis. Ó Deus, ajuda-nos a remir, ó Deus, a administrar o nosso tempo de forma que glorifique o Senhor. Dá que possamos que realmente nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar, na convicção, Pai, de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós queremos agradecer, ó Deus, por este ano que se inicia, agradecer porque estamos na Tua casa de oração, porque estamos aqui para clamar uns pelos outros, para colocar, ó Deus, diante do Senhor as nossas necessidades, também a nossa gratidão. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que tenhamos a Tua palavra continuamente diante dos nossos olhos, Pai. Fazer com que possamos meditar, como diz o Teu profeta Moisés, dia e noite nas Tuas verdades. Que não venhamos, ó Deus, a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai, para que alcancemos corações sábios, para que os nossos dias, ó Deus, sejam dias proveitosos. Renova, ó Deus, a nossa esperança, Pai. Anima aqueles que estão abatidos, Santo Deus. Levanta, ó Deus, os caídos. Cura os enfermos, Santo Deus. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. E nos dá, ó Deus, que tenhamos dias, ó Pai, durante todo este ano, na Tua presença. Que possamos, ó Deus, ser cheios do poder do alto, do Teu Santo Espírito. Ajuda o Teu povo, Pai. Ajuda cada família, a cada irmão. Nós humildemente oramos, Pai, em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé, que breve há de se manifestar em poder e glória, e nós estaremos para sempre com Ele. A Ele seja toda honra, glória e louvor. Amém.